século XVI. Humanistas, pensadores, renascentistas. Grandes transformações. A Igreja em crise. E neste contexto surge, vive e atua Martinho Lutero. A pessoa de Martinho Lutero, este Lutero que escreveu as 95 teses. Esse Lutero, poderíamos caracterizá-lo primeiro como um professor de teologia. Ele fez seu doutorado em teologia em 1512 e, a partir daí, ele vai lecionar sobre a Bíblia na Universidade de Wittenberg. Lutero, além de ser professor universitário, era também sacerdote e atendia uma paróquia na cidade de Wittenberg. E quando uma pessoa vem e se confessa a ele, e ele impõe a penitência para anunciar o perdão dos pecados a essa pessoa que o procurou, essa pessoa vai lhe dizer que não precisa fazer a penitência imposta, porque já adquiriu indulgência. E aí ele, como professor universitário, vai confeccionar 95 teses com as quais ele pretende discutir o valor das indulgências. E aí ele, sem o saber, está se metendo num grande vespeiro. Nós podemos usar esse tipo de linguagem para entender essa questão. E quando ele vê que há falsas promessas sendo feitas, por exemplo, por meio das indulgências, ele protesta. E esse protesto, como eu disse antes, vai repercutir bem mais amplamente do que ele esperava e vai levá-lo a continuar estudando a Escritura. E no seu estudo da Escritura, ele vai descobrir um outro Deus, um Deus misericordioso, um Deus compassivo, e a sua reforma vai se caracterizar especialmente como uma reforma teológica, uma reforma religiosa. Mas outros fatores que estão agindo nesse mesmo mundo, como, por exemplo, o humanismo renascentista, vão se apropriar de alguns aspectos dessa reforma e vão ser grandes divulgadores da mesma. Então a reforma vai atingir outras áreas além da própria igreja, a área da educação. Os humanistas são professores nas universidades, vão levar essa reforma também a uma reforma da própria universidade. Lutero não desejava romper com Roma, mas sim, baseado em seu profundo conhecimento bíblico, corrigir o que considerava distorções no comportamento e na teologia da igreja da época. Seu pensamento ecoou por toda a Europa. Perseguido, refugiou-se no castelo de Wartburgo com a ajuda do príncipe eleitor, Frederico o Sábio, e de lá deu continuidade à sua obra, traduzindo a Bíblia para a língua alemã. Mesmo assim, Frederico continua a protegê-lo. Ele o esconde por quase um ano inteiro no Wartburgo, onde Lutero continua a sua atividade incógnito, né, de forma anônima, mas inclusive lá que ele começa a tradução do seu Novo Testamento. E aí ele vai apontar para a centralidade da pessoa de Jesus Cristo, que é o Deus que desce e que vem em busca do ser humano e que acolhe o ser humano incondicionalmente, assim como ele é. E dessa descoberta do Deus que aceita o ser humano incondicionalmente, vai surgir toda uma série de transformações e de inovações na história do cristianismo. Por exemplo, Lutero descobre esse Deus no estudo das Sagradas Escrituras, e ele vai poder traduzir a Bíblia para a língua alemã. A imprensa tinha sido inventada por Gutenberg, ele vai poder popularizar as Sagradas Escrituras. A partir dessa popularização das Escrituras, em que todos vão ter acesso no seu próprio idioma, Lutero vai incentivar a necessidade de que se abra e que se mantenha escolas. O pensamento de Lutero e outros reformadores influenciam o mundo para grandes mudanças. Surgem as igrejas chamadas protestantes. Os luteranos chegam ao Brasil através dos imigrantes alemães, que se organizam em comunidades, e a igreja na Alemanha
envia pastores e outros recursos. No final do século XIX, é organizado o primeiro sínodo, formando mais tarde a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. No início do século XX, através de missionários norte-americanos do Sínodo de Missouri, surge também a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil é uma das herdeiras da reforma iniciada por Martinho Lutero. Somos hoje em torno de 240 mil membros em nosso país. Somos imensamente agradecidos a Deus por fazermos parte desta história e por podermos ainda hoje usufruir, viver, praticar, pregar e anunciar as mesmas verdades baseadas e fundamentadas em 3 grandes pilares: somente a graça, somente a fé, somente a Escritura. Deus seja louvado pelas bênçãos da Reforma. O jubileu dos 500 anos da Reforma é um convite para refletirmos acerca das conquistas e dos desafios deste movimento desencadeado em 31 de outubro de 1517 por Martinho Lutero, que tem no primeiro mandamento o centro da sua teologia. Lutero explica dizendo que devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Para a ISLB, esta confiança, temor e amor, hoje, se traduzem na tarefa do cuidado. Cuidar bem da fé, proclamando o Evangelho com credibilidade, cuidar bem da teologia, investindo na formação e cuidar bem da preservação da ética nas diferentes esferas da sociedade em que vivemos. Os 720 mil membros da ISLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, com muita alegria, se unem aos irmãos e irmãs da Igreja Evangélica Luterana do Brasil nesta celebração. No mundo todo, milhões de vozes celebram a cada 31 de outubro o movimento da Reforma. Realmente, temos motivos para comemorar tantas mudanças. Ora, nesta fase da sua carreira, a mente de Hus parece ter sido o cenário de um doloroso conflito. Embora a Igreja estivesse a procurar fulminá-lo com os seus raios, ele não tinha renegado a sua autoridade. Para ele, a Igreja de Roma ainda era a esposa de Cristo e o Papa o representante e vigário de Deus. Hus estava a lutar contra o abuso da autoridade, não contra o princípio em si mesmo. Isto causou um terrível conflito entre a convicção da sua compreensão e a sua consciência. Se a autoridade era justa e infalível, como ele acreditava que era, como poderia sentir-se obrigado a desobedecer-lhe? Obedecer, compreendia ele, significava pecar. Mas por que é que a obediência a uma igreja infalível levaria a tal situação? Era este o problema que não conseguia resolver. Esta era a dúvida que o atormentava cada vez mais. A solução que lhe parecia mais justa era de que podia estar a contender a acontecer a mesma coisa
que já tinha acontecido no tempo do Salvador, em que os sacerdotes da Igreja se tinham tornado pessoas ímpias e estavam a usar a autoridade lícita para fins ilícitos. Isto levou a adotar para sua própria orientação e para a guia daqueles a quem pregava a máxima de que os preceitos das Escrituras, comunicadas por meio da compreensão, devem reger a consciência. Por outras palavras, de que o único guia infalível é Deus a falar pela Bíblia e não a Igreja a falar pelos sacerdotes. Quando depois de algum tempo a excitação em Praga serenou, João Hus voltou para a sua capela de Belém, para continuar com maior zelo e ânimo a pregação da palavra de Deus. Os seus inimigos eram ativos e poderosos, mas a rainha e muitos nobres eram seus amigos, e grande parte do povo apoiava-o, comparando os seus ensinos puros e elevados e a sua vida santa com os dogmas degradantes pregados pelos romanistas, assim como a avareza e a devassidão que praticavam. Muitos consideravam uma honra estar ao seu lado. Até aqui João Hus tinha estado sozinho nos seus trabalhos, mas agora Jerónimo, que durante a sua permanência na Inglaterra tinha aceitado os ensinos de Wycliffe, uniu-se à obra da Reforma. Daí em diante os dois estiveram ligados durante toda a vida, e na morte não deveriam ser separados. Jerónimo possuía um alto grau, um gênio brilhante, eloquente e conhecimento, dotes que conquistaram a simpatia popular. Ora, não será para sempre dentro do povo comum levantar-se-á um sem espada nem autoridade, e contra ele não poderão prevalecer. O tempo de Lutero estava ainda muito distante, mas já se erguia alguém cujo testemunho contra Roma abalaria as nações. João Hus teve um nascimento humilde e bem cedo ficou órfão do pai. A sua bondosa mãe, considerando a educação e o temor de Deus como o mais valioso dos bens, procurou segurar esta herança para o filho. Hus estudou numa escola da província, passando depois para a Universidade de Praga, onde foi admitido gratuitamente por ser estudante pobre. A mãe acompanhou-o na viagem. Por ser viúva e pobre, não tinha nem bens nem riquezas para conceder ao filho, mas quando se aproximaram da grande cidade, ela ajoelhou-se ao lado do jovem órfão de pai e invocou sobre ele a bênção do Pai Celestial. Mal imaginava aquela mãe como a sua oração iria ser atendida. Na universidade, Hus rapidamente se distinguiu pela sua incansável aplicação e rápidos progressos, ao mesmo tempo que a sua vida irrepreensível e os modos afáveis e simpáticos conquistaram a estima de todos. Era um sincero adepto da Igreja de Roma e procurava fervorosamente as bênçãos espirituais que ela afirmava conceder. Por ocasião de um jubileu, foi confessar-se, entregou as últimas moedas dos seus poucos recursos e tomou parte nas procissões para poder receber a absolvição prometida. Depois de ter completado os estudos, entrou para o sacerdócio e, atingindo rapidamente a eminência, foi logo chamado para a corte do rei. Tornou-se também professor e mais tarde reitor da universidade em que tinha estudado. Em poucos anos, o humilde estudante que tinha sido educado por favor tornou-se no orgulho do seu país, e o seu nome era famoso em toda a Europa. Porém, foi noutro campo que Hus começou a obra da reforma. Vários anos depois de ter recebido a ordenação sacerdotal, foi nomeado pregador da capela de Belém. O fundador desta capela tinha defendido como assunto de grande importância a pregação das Escrituras na língua do povo. Apesar da oposição de Roma
a esta prática, ela não foi totalmente interrompida na Boêmia. No entanto, havia grande ignorância sobre as Escrituras e os piores vícios prevaleciam entre o povo de todas as classes. João Hus, de uma forma implacável, denunciou estes males, apelando para a palavra de Deus, de modo a enaltecer os princípios da verdade e da pureza que pregava. Bom, estava a ver que a gravação não estava a decorrer. Continuando com a leitura do grande conflito, diz assim: o grande movimento que o Wycliffe iniciou, qual deveria de libertar a consciência e o intelecto e deixar as nações livres durante tanto tempo subjugadas ao cargo triunfal de Roma, teve a sua fonte na Bíblia. Ali estava a origem da corrente de bênçãos que, como a água da vida, tem fluído durante gerações, desde o século XIV. Wycliffe aceitava as Escrituras Sagradas com uma fé implícita, como sendo a inspirada revelação da vontade de Deus, como suficiente regra e prática. Fora educado de modo a considerar a Igreja de Roma como autoridade divina, infalível, e a aceitar como indiscutível reverência os ensinos e costumes estabelecidos há 1000 anos, mas desviou-se de tudo isto para ouvir a santa palavra de Deus. Era esta autoridade que ele insistia com o povo, para que a reconhecesse. Em vez da Igreja a falar pelo Papa, declarou que a única verdadeira autoridade era a voz de Deus, a falar pela sua palavra, e não se limitava a ensinar que a Bíblia é a perfeita revelação da vontade de Deus, mas que o Espírito Santo é o seu único intérprete e que todo homem, pelo estudo dos seus ensinos, deve aprender por si mesmo, por si próprio, o seu dever. Desta maneira fazia que as mentes dos homens se voltassem do Papa e da Igreja de Roma para a Palavra de Deus. Wycliffe foi um dos fundadores, reformadores muito poucos do que vieram depois dele. O igualaram em talento foi um dos maiores reformadores, muitos poucos do que vieram depois dele o igualaram em intelecto, clareza de pensamentos, firmeza em manter a verdade e ousadia em defendê-la, pureza de vida, incansável diligência no estudo e no trabalho, incorruptível integridade, amor e fidelidade cristã. No ministério caracterizaram o primeiro dos reformadores, e isto apesar das trevas intelectuais e da corrupção moral da época de que ele surgiu. O caráter de Wycliffe é testemunha do poder educador e transformador das Sagradas Escrituras. Foi a Bíblia que fez dele aquilo que ele foi. O esforço para aprender as grandes verdades da revelação comunica frescura e vigor a todas as faculdades e expande a mente, aguça a percepção, amadurece a capacidade de julgar. O estudo da Bíblia enobrece todos os pensamentos, sentimentos e aspirações, como nenhum outro estudo o pode fazer. Dá estabilidade de propósitos, paciência, coragem e fortaleza, aperfeiçoa o caráter e santifica a mente. Investigar fervorosa e reverentemente as Escrituras, pondo o espírito do estudante em contacto direto com a mente infinita. Dada ao mundo homens de intelecto mais fortes e mais ativos, bem como de princípios mais nobres do que já existiram, como resultado do mais hábil ensino que a filosofia humana proporciona. A explicação dos teus ensinos ilumina, diz o salmista, dá entendimento aos simples. Está no Salmo 119, versículo 130. As doutrinas ensinadas por Wycliffe
continuaram durante algum tempo a espalhar-se. Os seus seguidores, conhecidos como Wyclifitas e Lollardos, não só encheram a Inglaterra, mas espalharam-se por outros países, levando o conhecimento do Evangelho. Agora que o seu guia já não estava entre os vivos, os pregadores trabalhavam com zelo maior do que antes, e multidões reuniam-se para os ouvir. Alguns nobres e mesmo a esposa do rei estavam entre os novos conversos. Em muitos lugares houve uma assinalada reforma nos costumes do povo, e os símbolos do catolicismo foram removidos das igrejas. Em breve, porém, a impiedosa tempestade da perseguição irrompeu sobre os que tinham ousado aceitar a Escritura Sagrada como guia. Os monarcas ingleses, ávidos de aumentar o seu poder mediante o apoio de Roma, não hesitaram em sacrificar os reformadores. Pela primeira vez na história da Inglaterra, o castigo da fogueira foi decretado contra os discípulos do Evangelho. Martírios sucederam a martírios. Os defensores da verdade, prescritos e torturados, apenas podiam levar os seus clamores ao Senhor dos Exércitos. Perseguidos como inimigos da Igreja e traidores do reino, continuaram a pregar em lugares secretos, encontrando abrigo o melhor que podiam nos humildes lares dos povos, e muitas vezes refugiando-se mesmo em vales e cavernas. Apesar da fúria da perseguição, um protesto calmo, devoto, fervoroso, paciente contra as corrupções dominantes da fé religiosa, continua a ser preferida durante séculos. Os crentes primitivos daqueles tempos, apesar de terem apenas conhecimento parcial da verdade, já tinham aprendido a amar e a obedecer a palavra de Deus, e sofriam pacientemente por sua causa. Como os discípulos dos dias apostólicos, muitos sacrificavam as suas posses deste mundo pela causa de Cristo. Aqueles a quem era permitido permanecer em casa abrigavam alegremente os irmãos expulsos, e quando eles também eram expulsos, aceitavam animados a sorte dos prescritos. É verdade que milhares, aterrorizados pela fúria dos perseguidores, compravam a liberdade com o sacrifício da fé e saíam das prisões vestidos com a roupa dos penitentes para demonstrarem a sua renúncia. Mas não foi pequeno o número, e entre estes havia homens tanto de nascimento nobre como humildes e obscuros, dos que deram testemunho destemido da verdade. Nos cubículos dos cárceres, nas torres dos Lollardos e no meio de tortura e chama, alegrando-se por terem sido considerados dignos de conhecer a comunicação das suas aflições. Os seguidores do Papa não conseguiram executar a sua vontade em relação ao Wycliffe durante a sua vida, e o seu ódio não se satisfez enquanto o corpo do reformador repousou em sossego na sepultura. Por decreto do Concílio de Constança, mais de 40 anos depois da sua morte, os seus ossos foram exumados e publicamente queimados, e as cinzas lançadas num riacho vizinho. Esse riacho, diz um antigo escritor, levou as suas cinzas para Avon, o Avon para o Severne, e o Severne para os pequenos mares, e estes para o grande oceano. E assim as cinzas de Wycliffe são emblema da sua doutrina, que hoje está espalhada pelo mundo inteiro. Os inimigos nem imaginaram o alcance do seu ato perverso. Foi através dos escritos de Wycliffe que João Hus, da Boêmia, foi levado a renunciar a muitos erros do catolicismo e entrar na obra da reforma. Assim, nesses dois países tão separados, foi lançada a semente da verdade da Boêmia. A obra estendeu-se para outras terras. O espírito dos homens foi dirigido para a palavra de Deus, há tanto tempo esquecida. A mão divina estava a preparar o caminho para a grande reforma. Ora,
e determinando disse: oremos ao nosso Deus, porque ele de tal maneira influencia o nosso Papa, Urbano VI, conforme já começou a fazer, que juntamente com o clero possa seguir o Senhor Jesus Cristo na vida e nos costumes, e com eficácia ensinar o povo, e que eles de igual maneira fielmente os sigam nisso. Assim, Wycliffe apresentou ao Papa e aos cardeais a mansidão e humildade de Cristo, mostrando-lhes não somente a eles, mas a toda a cristandade o contraste entre eles e o Mestre, a quem diziam representar. Wycliffe estava plenamente convencido de que a sua vida seria o preço da sua fidelidade. O rei, o Papa e os bispos estavam unidos para o levar à ruína, e parecia certo que no máximo poucos meses o separavam da fogueira. Mas a sua coragem não se abalou, porque fala em procurar longe a coroa do martírio. Dizia: preguem o Evangelho de Cristo aos altivos prelados, e o martírio não vos faltará. O quê? Viveria eu e estaria silencioso? Nunca. Venha o golpe, eu estou a guardá-lo. Mas Deus, na sua providência, ainda protegeu o seu servo, o homem que durante toda a vida tinha permanecido ousadamente na defesa da verdade, diariamente em perigo de vida, não deveria cair vítima do ódio dos seus adversários. Wycliffe nunca tinha procurado defender-se a si mesmo, mas o Senhor tinha sido o seu protetor, e agora, quando os seus inimigos julgavam que a presa estava segura, a mão de Deus o moveu para além do seu alcance. Na sua igreja em Lutherworth, na ocasião em que ia ministrar a comunhão, caiu vítima de paralisia e em pouco tempo faleceu. Deus tinha mostrado a Wycliffe qual a sua obra, tinha posto na sua boca a palavra da verdade e colocara uma proteção à sua volta, para que esta palavra pudesse chegar até ao povo. A sua vida tinha sido protegida e os seus trabalhos prolongaram-se até ser lançado o fundamento para a grande obra da reforma. Wycliffe saíra das trevas da Idade Média. Antes dele não tinha vivido ninguém que pudesse, com sua obra, modelar o seu sistema de reforma, suscitando, como João Batista, que cumpria uma missão especial, foi o arauto de uma nova era. Contudo, no sistema de verdade que apresentava havia uma unidade e perfeição que os reformadores que o seguiram não excederam e que alguns não atingiram, mesmo 100 anos mais tarde. O fundamento foi posto de forma tão ampla e a estrutura tão firme. E verdadeira que aqueles que vieram depois dele não precisaram de os reconstruir. O grande movimento que Wycliffe iniciou, o qual deveria libertar a consciência e o intelecto e deixar as nações livres durante tanto tempo, subjugadas ao cargo triunfal de Roma, teve a sua fonte na Bíblia. Ora, meus caros amigos e amigas, são 3 horas e 3 minutos da madrugada. Durante tanto tempo tinha empenhado, em breve deveria cair da sua mão, mas ainda uma vez mais deveria dar testemunho do Evangelho. A verdade devia ser proclamada do próprio reduto do reino do erro. Wycliffe foi chamado a julgamento perante o tribunal papal em Roma, o qual tantas vezes tinha derramado o sangue dos santos. Não ignorava o perigo que o ameaçava, contudo teria atendido à chamada
se um ataque de paralisia não lhe tivesse tornado impossível efetuar a viagem. Mas embora a sua voz não pudesse ser ouvida em Roma, poderia falar por carta, e foi isso que decidiu fazer. Da sua reitoria, o reformador escreveu ao Papa uma carta que, embora respeitosa nas expressões e cristã no espírito, ele era uma incisiva censura à pompa e orgulho da Santa Sé. Em verdade me regozijo, disse, por manifestar e declarar a todo o homem a fé que mantenho, e especialmente ao Bispo de Roma, o qual, como suponho, ser íntegro e verdadeiro, de muita boa vontade, confirmará a minha dita fé, ou se ela é errânea, corrige-la-á. Em primeiro lugar, creio que o Evangelho de Cristo é o corpo todo da lei de Deus. Declaro e sustento que o Bispo de Roma, desde que se considera o vigário de Cristo, aqui na terra está obrigado mais do que todos os homens à lei do Evangelho, pois a grandeza entre os discípulos de Cristo não consistia na dignidade e honras mundanas, mas em seguirem rigorosamente de perto Cristo na sua vida e comportamento. Cristo, durante o tempo da sua peregrinação na terra, foi o mais pobre dos homens, desprezado e afastado de si todo o domínio e honra mundanos. Nenhum homem fiel deveria seguir quer o próprio Papa, quer qualquer dos santos, a não ser nos pontos em que seguirem ao Senhor Jesus Cristo, pois Pedro e os filhos de Zebedeu, desejando honras mundanas contrárias ao seguimento dos passos de Cristo, erraram e, portanto, nestes erros não devem ser seguidos. O Papa deve deixar ao poder secular todo o domínio e governo temporal, e neste sentido exortar e persuadir eficazmente todo o clero, pois assim fez Cristo e especialmente os seus apóstolos. Por conseguinte, se em rei em qualquer destes pontos, submeter-me-ei muito humildemente à correção, mesmo pela morte, se assim for necessário, e se eu pudesse agir segundo a minha vontade ou desejo, certamente me apresentaria em pessoa perante o Bispo de Roma, mas o Senhor determinou o contrário e ensinou-me a obedecer antes a Deus do que aos homens. É o livro O Grande Conflito, de Ellen White. Agora, finalmente o trabalho foi concluído. A primeira tradução da Bíblia inglesa, a Palavra de Deus, estava aberta para a Inglaterra. O reformador não temia agora a prisão ou a fogueira. Pusera nas mãos do povo inglês uma luz que jamais se extinguiria. Ao dar a Bíblia aos seus compatriotas, tinha feito mais no sentido de quebrar as cadeias da ignorância e do vício, mais para libertar e enobrecer o seu país do que alguma vez tinha sido conseguido pelas mais brilhantes vitórias nos campos de batalha. Como não se conhecia ainda a forma de imprimir, era unicamente através de um trabalho moroso e fatigante que se podiam multiplicar os exemplares da Bíblia. Era tão grande o interesse em obter o livro que muitos voluntariamente se empenharam na tarefa de o transcrever, mas era com dificuldade que os copistas podiam atender aos pedidos. Alguns dos compradores mais ricos desejavam a Bíblia completa, outros compravam apenas uma parte. Em muitos casos, várias famílias uniam-se para comprar um exemplar. Assim, a Bíblia do Wycliffe rapidamente chegou aos lares do povo. O apelo para a razão humana despertou os homens da sua submissão passiva aos dogmas papais. Wycliffe ensinava agora as doutrinas distintivas do protestantismo, a salvação pela fé em Cristo e a infalibilidade só nas Escrituras. Os pregadores enviados espalhavam a Bíblia juntamente com os escritos do reformador
e com um êxito tal que a nova fé foi aceita por quase metade do povo da Inglaterra. O aparecimento das Escrituras trouxe consternação às autoridades da Igreja. Tinham agora de enfrentar um fator mais poderoso do que Wycliffe, fator contra o qual as suas armas de pouco valeram. Nessa ocasião não havia em Inglaterra nenhuma lei que proibisse a Bíblia, pois nunca tinha sido publicada na língua do povo. Essas leis foram feitas mais tarde e rigorosamente executadas. Entretanto, apesar dos esforços dos padres, houve algum tempo oportunidades para a circulação da palavra de Deus. Novamente os chefes papais conspiraram para silenciar a voz do reformador. Foi chamada a julgamento perante 3 tribunais sucessivos, mas sem proveito. Primeiro, um sinódio de bispos declarou que os seus escritos eram heréticos e, conseguindo o apoio do jovem rei Ricardo II, obtiveram um decreto real, sentenciado à prisão todos os que praticassem as doutrinas condenadas. Wycliffe apelou do sinódio para o parlamento, destemidamente recusou a hierarquia perante o Conselho Nacional e pediu uma reforma dos enormes abusos sancionados pela Igreja. Com poder convincente descreveu a usurpação e a corrupção da Santa Sé. Os seus inimigos ficaram confusos. Os amigos de Wycliffe que o apoiavam tinham sido obrigados a ceder e tinham havido a confirmação e expectativa de que o próprio reformador, na sua avançada idade, só e sem amigos, se curvaria diante da autoridade combinada da coroa e da mitra. Mas em vez disso, os adeptos de Roma viram-se derrotados. O parlamento, esperto pelos arrebatadores apelos do Wycliffe, repeliu o edito perseguidor e o reformador foi novamente posto em liberdade. Pela terceira vez foi chamado a julgamento, e agora perante o mais elevado tribunal eclesiástico do reino. Ali não se mostraria nenhum favor para com a heresia. Ali finalmente Roma triunfaria e a obra do reformador seria detida. Assim pensavam os seguidores do Papa, se conseguissem atingir o seu objetivo. Wycliffe seria obrigado a renunciar às suas doutrinas ou sairia da corte diretamente para as chamas. Mas Wycliffe não se retratou, nem usou de dissimulação destemidamente. Manteve os seus ensinos e repeliu as acusações dos seus perseguidores, esquecendo-se de si próprio, da sua própria posição e do momento, intimidou os ouvintes perante o tribunal divino e colocou os seus sofismas e enganos na balança da verdade eterna. Sentiu-se o poder do Espírito Santo na sala do concílio. Os ouvintes ficaram como que fascinados. Pareciam não ter forças para deixar o local, como setas da aljava do Senhor. As palavras do reformador penetraram na sua mente com um poder convincente, que fez voltar contra os acusadores a acusação de heresia que tinham lançado contra ele, porque perguntava a ele, ousavam espalhar os seus erros por amor ao lucro, para fazerem da graça de Deus uma mercadoria. Com quê? Perguntou finalmente. Julgam estar a contender com um velho à beira da sepultura? Não. Com a verdade que é mais forte que vós, e vos vencerá. Dizendo isto, retirou-se da Assembleia, e nenhum dos seus adversários tentou impedi-lo. A obra de Wycliffe estava quase terminada. A bandeira da verdade que durante tanto tempo tinha empenhado, em breve deveria cair da sua mão, mas ainda mais uma vez deveria dar testemunho do Evangelho. A verdade devia ser proclamada do próprio reduto do reino do erro. Foi chamada a julgamento perante o tribunal papal em Roma.
Bom, ora, meus caros amigos e amigas, continuando sobre João Wycliffe. Mas aquele que declarou outrora a alguém: não temais, eu sou o teu escudo, de novo estendeu a mão para proteger o seu servo. A morte veio não para o reformador, mas para o pontífice que decretara a sua destruição. Gregório XI morreu e os eclesiásticos que se tinham reunido para o processo de Wycliffe dispersaram. A providência de Deus encaminhou ainda mais os acontecimentos de modo a dar oportunidade ao desenvolvimento da reforma. A morte de Gregório foi seguida da eleição de dois papas rivais, dois poderes em conflito, cada um dizendo-se infalível. Exigiam agora obediência, cada qual apelava para os fiéis e ajudavam a fazer guerra contra o outro, forçando as suas exigências com terríveis maldições contra os adversários e promessas de recompensa no céu aos que o apoiavam. Estes factos enfraqueceram grandemente o poder do papado. As fações rivais fizeram tudo o que podiam para se atacarem uma à outra, e durante algum tempo Wycliffe teve sossego. Maldições e recriminações levavam de um papa para o outro e derramavam-se torrentes de sangue para sustentar as suas pretensões em conflitos, crimes e escândalos. Inundavam a igreja. Entretanto, o reformador, no silencioso retiro da sua paróquia de Lutherurg, trabalhava diligentemente para conduzir os homens de modo a tirá-los dos papas contentores e a levá-los para Jesus, o príncipe da paz. O cisma, com toda a contenda e corrupção que produziu, preparou o caminho para a reforma, habilitando o povo a ver que o papado realmente era num folheto que publicou intitulado Sobre o Cisma dos Papas. Wycliffe apelou para o povo a fim de que se considerasse se esses dois sacerdotes estavam a falar a verdade, ou ao se condenarem um ao outro, como o anticristo. Deus, disse ele, não quis consentir mais que o demónio reinasse num único sacerdote como este, mas fez divisão entre dois, de modo a que os homens, em nome de Cristo, possam mais facilmente vencê-los a ambos. Wycliffe, tal como o seu mestre, pregou o Evangelho aos pobres, não contente em espalhar a luz nos lares humildes da sua própria paróquia de Lutherurg. Concluiu que ele deveria ser levado a todas as partes da Inglaterra. Para isso organizou um corpo de pregadores, homens simples e dedicados, que amavam a verdade e nada desejavam tanto como propagá-la. Estes homens iam por toda a parte, ensinando nas praças, nas ruas das grandes cidades e nos caminhos do interior. Procuravam os idosos, os doentes e os pobres, e levavam-lhes as alegres novas da graça de Deus. Como professor da teologia em Oxford, Wycliffe pregou a palavra de Deus nos salões da universidade. Apresentava tão fielmente a verdade aos seus alunos que recebeu o título de Doutor do Evangelho. Mas a maior obra da vida de Wycliffe deveria ser a tradução das Escrituras para a língua inglesa. Num livro intitulado Sobre a Verdade e o Sentido das Escrituras, exprimiu a sua intenção de traduzir a Bíblia de maneira que todos em Inglaterra pudessem ler as maravilhosas obras de Deus na língua materna. Subitamente, porém, suas atividades interromperam-se. Embora não tivesse ainda 60 anos, o trabalho
incessante o estudo e os assaltos dos inimigos tinham posto à prova as suas forças, tornando-o prematuramente velho. Foi vítima de uma perigosa doença. Esta notícia proporcionou grande alegria aos frades. Pensavam então que ele se arrependeria amargamente do mal que tinha feito à igreja, e precipitaram-se para o seu quarto para ouvir a sua confissão. Representantes das 4 ordens religiosas, com 4 oficiais civis, reuniram-se à volta do suposto moribundo. Tens a morte nos teus lábios, Dias. Comove-te com as tuas faltas e retrata na nossa presença tudo o que disseste para nos ofender. O reformador ouviu em silêncio. Pediu então ao seu assistente para o levantar na cama, e olhando fixamente para eles, enquanto esperavam que se retratasse naquela voz firme e forte que tantas vezes os tinha feito tremer, disse: não hei de morrer, mas viver, e novamente denunciar as más ações dos frades. Espantados e confundidos, os monges saíram apressadamente do quarto. As palavras de Wycliffe cumpriram-se. Viveu ainda para colocar nas mãos dos seus compatriotas a mais poderosa de todas as armas contra Roma, dar-lhes a Bíblia, o meio indicado pelo céu para libertar, esclarecer e evangelizar as pessoas. Havia muitos e grandes obstáculos a vencer na realização dessa obra. Wycliffe estava subcarregado com doença. Sabia que lhe restava apenas poucos anos para o trabalho. Via a oposição que teria de enfrentar, mas animado pelas promessas da palavra de Deus, foi avançando sem se intimidar com coisa alguma. Quando se sentia em pleno vigor das suas capacidades intelectuais e rico em experiência, foi preservado e preparado pela especial providência de Deus para o maior dos seus trabalhos. Enquanto a cristandade se envolvia em tumultos, o reformador na sua reitoria de Lutherworth, alheio à tempestade que rugia lá fora, dedicava-se ao trabalho que tinha escolhido. Bom, estava a ver que a gravação não estava a decorrer. Continuando com a leitura do grande conflito, diz assim: o grande movimento que Wycliffe iniciou, qual deveria de libertar a consciência e o intelecto e deixar as nações livres durante tanto tempo subjugadas ao carro triunfal de Roma, teve a sua fonte na Bíblia. Ali estava a origem da corrente de bênçãos que, como a água da vida, tem fluído durante gerações, desde o século XIV. Wycliffe aceitava as Escrituras Sagradas com uma fé implícita, como sendo a inspirada revelação da vontade de Deus, como suficiente regra e prática. Fora educado de modo a considerar a Igreja de Roma como autoridade divina, infalível, e a aceitar como indiscutível reverência os ensinos e costumes estabelecidos há 1000 anos, mas desviou-se de tudo isto para ouvir a santa palavra de Deus. Era esta autoridade que ele insistia com o povo, para que a reconhecesse. Em vez da Igreja a falar pelo Papa, declarou que a única verdadeira autoridade era a voz de Deus, a falar pela sua palavra, e não se limitava a ensinar que a Bíblia é a perfeita revelação da vontade de Deus, mas que o Espírito Santo é o seu único intérprete, e que todo homem, pelo estudo dos seus ensinos, deve aprender por si mesmo, por si próprio, o seu dever. Desta maneira fazia que as mentes dos homens se voltassem do Papa e da Igreja de Roma para a palavra de Deus. Wycliffe foi um dos fundadores reformadores, muito poucos do que vieram depois dele o igualaram em talento
foi um dos maiores reformadores. Muitos poucos do que vieram depois dele o igualaram em intelecto, clareza de pensamentos, firmeza em manter a verdade e ousadia em defendê-la, pureza de vida, incansável diligência no estudo e no trabalho, incorruptível integridade, amor e fidelidade cristã. No ministério caracterizaram o primeiro dos reformadores, e isto apesar das trevas intelectuais e da corrupção moral da época de que ele surgiu. O caráter de Wycliffe é testemunha do poder educador e transformador das Sagradas Escrituras. Foi a Bíblia que fez dele aquilo que ele foi. O esforço para aprender as grandes verdades da revelação comunica frescura e vigor a todas as faculdades e expande a mente, aguça a percepção, amadurece a capacidade de julgar. O estudo da Bíblia enobrece todos os pensamentos, sentimentos e aspirações, como nenhum outro estudo o pode fazer. Dá estabilidade de propósitos, paciência, coragem e fortaleza, aperfeiçoa o caráter e santifica a mente. Investigar fervorosa e reverentemente as Escrituras, pondo o espírito do estudante em contacto direto com a mente infinita. Dada ao mundo homens de intelecto mais fortes e mais ativos, bem como de princípios mais nobres do que os já existiram, como resultado do mais hábil ensino que a filosofia humana proporciona. A explicação dos teus ensinos ilumina, diz o salmista, dá entendimento aos simples. Está no Salmo 119, versículo 130. As doutrinas ensinadas por Wycliffe continuaram durante algum tempo a espalhar-se. Os seus seguidores, conhecidos como Wycliffitas e Lollardos, não só encheram a Inglaterra, mas espalharam-se por outros países, levando o conhecimento do Evangelho. Agora que o seu guia já não estava entre os vivos, os pregadores trabalhavam com zelo maior do que antes, e multidões reuniam-se para os ouvir. Alguns nobres e mesmo a esposa do rei estavam entre os novos conversos. Em muitos lugares houve uma assinalada reforma nos costumes do povo, e os símbolos do catolicismo foram removidos das igrejas. Em breve, porém, a impiedosa tempestade da perseguição irrompeu sobre os que tinham ousado aceitar a Escritura Sagrada como guia. Os monarcas ingleses, ávidos de aumentar o seu poder mediante o apoio de Roma, não hesitaram em sacrificar os reformadores. Pela primeira vez na história da Inglaterra, o castigo da fogueira foi decretado contra os discípulos do Evangelho. Martírios sucederam a martírios. Os defensores da verdade, prescritos e torturados, apenas podiam levar os seus clamores ao Senhor dos Exércitos. Perseguidos como inimigos da Igreja e traidores do reino, continuaram a pregar em lugares secretos, encontrando abrigo o melhor que podiam nos humildes lares dos povos, e muitas vezes refugiando-se mesmo em vales e cavernas. Apesar da fúria da perseguição, um protesto calmo, devoto, fervoroso, paciente contra as corrupções dominantes da fé religiosa, continua a ser preferida durante séculos. Os crentes primitivos daqueles tempos, apesar de terem apenas conhecimento parcial da verdade, já tinham aprendido a amar e a obedecer a palavra de Deus, e sofriam pacientemente por sua causa. Como os discípulos dos dias apostólicos, muitos sacrificavam as suas posses deste mundo pela causa de Cristo. Aqueles a quem era permitido permanecer em casa abrigavam alegremente os irmãos expulsos, e quando eles também eram expulsos, aceitavam animados a sorte dos prescritos. É verdade que milhares, aterrorizados pela fúria dos perseguidores, compravam a liberdade com o sacrifício da fé e saíam das prisões vestidos com a roupa dos penitentes para demonstrarem a sua renúncia.
Mas não foi pequeno o número, e entre estes havia homens tanto de nascimento nobre como humildes e obscuros, dos que deram testemunho destemido da verdade, nos cubículos dos cárceres, nas torres dos loulardos e no meio de tortura e chama, alegrando-se por terem sido considerados dignos de conhecer a comunicação das suas aflições. Os seguidores do Papa não conseguiram executar a sua vontade em relação ao Wycliffe durante a sua vida, e o seu ódio não se satisfez enquanto o corpo do reformador repousou em sossego na sepultura. Por decreto do Concílio de Constança, mais de 40 anos depois da sua morte, os seus ossos foram exumados e publicamente queimados, e as cinzas lançadas num riacho vizinho. Esse riacho, diz um antigo escritor, levou as suas cinzas para Avon, o Avon para o Severne, e o Severne para os pequenos mares, e estes para o grande oceano. E assim as cinzas de Wycliffe são emblema da sua doutrina, que hoje está espalhada pelo mundo inteiro. Os inimigos nem imaginaram o alcance do seu ato perverso. Foi através dos escritos de Wycliffe que João Hus, da Boêmia, foi levado a renunciar a muitos erros do catolicismo e entrar na obra da reforma. Assim, nesses dois países tão separados, foi lançada a semente da verdade da Boêmia. A obra estendeu-se para outras terras. O espírito dos homens foi dirigido para a palavra de Deus, há tanto tempo esquecida. A mão divina estava a preparar o caminho para a grande reforma.